Olá, tudo bem? Estamos aqui ao vivo com o pessoal nessa live Humanidade. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Estamos aqui com o Peter Holliman, Tony Gordon, Monge Daniel, professor Elisa Lucas. Prazer imenso nessa tarde de sábado. O pessoal deve estar em casa, muitas coisas para assistir na televisão, mas a gente falando aqui de humanidade, falar de uma consciência integral, falar de um caminho que todos os dias nós deveríamos estar abordando sem ter que fazer uma ação para isso. Isso deveria ser a nossa naturalidade. É o normal do eu. É a postura que a gente tem que ter frente às coisas da vida. Então, essa live eu estou muito feliz, muito honrado de ter, junto com vocês terem aceito o nosso convite e poder deixar a mensagem de vocês, deixar a percepção de vocês para as pessoas. E isso é que faz diferença no nosso dia a dia. Não adianta a gente ter uma intenção só e não ter realização. Sábio não é aquele que sabe, sábio é aquele que faz o que sabe. E a gente, humildemente, do jeito que nós pensamos, com as nossas ações, de alguma maneira ou de outra, todo mundo que está aqui reunido é excelência, é exemplo para outras poucas ou outras muitas pessoas que estão vivendo com preconceito, com racismo, com problema de liberdade religiosa, liberdade de expressão, problemas a questão de não conseguir se manifestar ou se sentir medo. E é nessa pandemia o que está acontecendo, é a gente aprender, a possibilidade da gente aprender e enriquecer com isso. E trabalhar os valores, trabalhar a nossa essência divina, trabalhar a nossa consciência maior. E é por isso que eu trouxe todos vocês aqui. Eu quero aqui que todo mundo fale alguma coisa. Vou começar com o Peter aqui. Dê o seu oi para todo mundo, Peter. Nós estamos aqui aberto agora pelo Face. Então, fica, Peter, a sua fala, por favor. O meu boa tarde a todos aqui da terra mágica desse cara aqui, que hoje abriu as portas de novo. Foi uma coisa muito bacana aqui em Orlando, a Disney reabriu as portas, estamos de novo com o mundo mágico criado pela Walt Disney, e estamos muito felizes de estar aqui com vocês. E por que eu cito o Walt Disney? Só para a gente começar, porque o lugar onde eu moro ele é diferente. Por quê? Porque as pessoas todas vêm para cá se divertir. Então, a psicosfera que roda dentro dessa cidade, chamada Orlando, é muito diferente. E o fato de hoje a Disney estar reabrindo modifica novamente a psicosfera, o que ajuda muito nisso que você falou, né? Ajuda muito na cabeça das pessoas, elas surtarem menos, elas terem mais esperança e assim por diante. Mas eu passo a bola. E está abrindo hoje, Peter? Hoje? Abriu hoje. Fez um soft opening nos últimos 3 dias, mas hoje ela abriu oficialmente Magic Kingdom e Hollywood Studios. Eu trabalhei 10 anos na Disney, então eu sou suspeito para falar. Que legal, que legal. Tony, bem-vindo, Tony. Grande Tony Gordon. Sérgio, Mr. Peter, professor Elisa, Monge Daniel, todos bem, graças a Deus, né? Eu acho que isso é o mais importante. Que bom que em alguns lugares do mundo a gente possa, por meio de alegria, de vida, né? Passar para as pessoas o que, poxa vida, porque a gente gostaria de entender o porquê que a gente está nessa vida, né? A gente está nessa vida para ser feliz, a gente está nessa vida para cuidar do outro, claro que até onde ele permita, né? Mas muito amor, muito carinho por tudo e por todos, né? Que bom, é uma honra estar aqui, cara, com vocês, com essa turma boa, viu? Para falar de coisas tão importantes. Que bom. Estou passando a bola. Vamos lá. Bom para nós aqui, cara. Bom para nós aqui. Quando eu voltar, eu quero... Primeiro show que tiver seu, eu quero estar lá, eu e a Jo lá assistindo, fazendo muito barulho lá, apreciando você, que você é fogo, você é muito bom, cara. Eu tenho ouvido muito isso, cara, essa coisa, né, nesse momento a gente não poder fazer nada e tudo mais. Mas olha que legal essa expectativa que se cria, né, tão positiva para algo que a gente realmente sente falta. Poxa, que bom, né? Que legal. É isso aí. Vamos lá. Muito bom. Isso aí. Professora Elisa, bem-vinda. Fale conosco. Boa tarde a todos, a todas. Primeiro, Sérgio Ricardo, muito obrigado por abrir esse espaço para nós. E eu estou vendo aqui, tudo que você está trazendo
eu resumiria numa palavra: direitos humanos. Porque você está falando da violência contra a mulher, da questão da intolerância religiosa, né? Da questão do preconceito. E, assim, além de tudo, trazendo pessoas aqui. Eu estou muito feliz por conhecer o Mr. Peter, o Daniel, né? Tony Gordon, que a gente só conhece pela televisão e por quem a minha família inteira torceu tanto no The Voice, né? Essa figura bonita, simpática, que transmite tanta alegria. E você, Sérgio, que, assim, né? É espetacular essa sua iniciativa, principalmente nesse momento de pandemia em que as pessoas, além de todas as questões que já traziam, acabam quase que surtando, né? Se estressando muito. Eu agradeço muito poder utilizar esse espaço para a gente falar daqui a pouco um pouco mais sobre os nossos trabalhos. Que bom, que bom. Fico feliz, viu? Fico feliz. Meu querido monge Daniel, um namastê. Bem-vindo, prazer imenso, com nobre alegria te receber aqui. Fico encantado com a sua presença e, por favor, fale algo para nós, dê o seu boa tarde para todo mundo. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos e todas. Com certeza, esse não é nenhum momento, o período que a gente está vivendo não é um período fácil para ninguém, né? Acho que pegou todo mundo de calça curta, com certeza, porque ninguém podia imaginar que uma coisa, né, dessa dimensão fosse atingir todo o planeta, né? Todos os seres humanos. Estamos vivendo aí um karma coletivo bravo e temos que repensar muita coisa, né? Se a gente tiver essa consciência de repensar e também de poder passar por esse período de uma maneira um pouquinho mais de sabedoria, entendendo, né, como estar nesse momento e não se desesperar. A gente sabe que tem muita gente mal com tudo isso, né? Não poucas pessoas, e vamos ajudá-las, vamos conversar, vamos trazer meios para elas poderem lidar, né, com tudo que está aí. É importante mesmo, né? E não se desesperar e ser tomado totalmente pelo pânico, pelo estresse, pela ansiedade, né? Então, é importante a gente fazer isso, que nesse momento nós 5 estamos aqui com todo mundo que tá conectado. E, mais uma vez, gratidão aí pela possibilidade da participação. Eu que agradeço, em nome de todos. Quando eu fui falando com as pessoas, né? Por que eu trouxe pessoas que parece que são de áreas muito diferentes? Porque esse contraste é que vai criar, para todo mundo que vai nos ouvir, é que vai criar essa massa de consciência, essa consciência maior de pessoas que têm atuações diferentes, mas percepções equivalentes. As pessoas que vivem com ações no dia a dia, que interagem com problemas que parecem que são diferentes, mas a gente tem a mesma união, a mesma ética, os mesmos valores, independente se a gente se conheça, independente se a gente lida com públicos diferentes. Mas quando você tem uma consciência, você consegue, é o que o Peter, a gente estava conversando antes da live, certo é certo, errado é errado, acabou, não existe. Então, a gente tem que começar a prestar atenção. Eu tive uma vida muito uma coisa, outra coisa, desde quando eu comecei a me profissionalizar. Então, eu saí de uma área militar para uma área totalmente de humanas e vivi dentro de situações que só vendo. Então, eu vivi na pele como policial, como do exército e tudo mais. Eu sei o que é racismo, porque eu vivi dentro de cadeia, eu vivi em presídio, eu vivi na polícia militar, eu vivi na FEBEM, eu vivi como guarda-costas. Então, eu sei o que é maltratar um menor, o que é maltratar um preso, o que é acabar com uma igreja. Então, eu vivi isso na pele. Hoje eu não vivo mais. Então, isso me deixa muito mal quando eu vejo que nós estamos em pleno século XXI e as pessoas ainda brigando por coisas do século XVI. E as pessoas discutindo problemas que a gente deveria estar falando de coisas do século XXI. Só que a consciência de várias pessoas, de vários segmentos da sociedade, é do século XVI, do século XV. Então, eu não consigo ficar quieto
A gente tem uma escola, a gente fala com pessoas do mundo inteiro, e eu não consegui mais ficar nessa pandemia quieto e falar assim, não, deixa como tá, é assim mesmo. Não, não é nada, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa, vamos falar. Se a gente pode falar, nós vamos falar. Então, né, eu estou feliz hoje que o Peter falou assim, hoje está abrindo a Disney. Cara, conta mais, Peter. Está abrindo a Disney, cara. Que alegria! Eu já estou alegre daqui, imagina quem está aí. Espera aí que tá sem som. Deixa eu botar som aqui. Ativa o seu som. Está sem som. Aí, manda bala. Não tenha dúvida, mas eu acho que essa alegria vem também junto com uma preocupação. Eu acho que essa pandemia trouxe para a gente uma nova visão mais criteriosa mesmo para analisar os fatos, né? Porque antes a gente meio que reagia. E como a gente descobriu, né, principalmente as pessoas que são muito racionais, de que toda a nossa racionalidade não serviu para nos livrar desse vírus, né? Nós somos os mais poderosos, temos um telescópio que consegue ver não sei quantos milhões de anos-luz para frente, a gente consegue enxergar para caramba para fora, e nós somos extremamente míopes para dentro. Então o Covid para mim nada mais é do que um convite, né? Inclusive eu adoro um slide que tem na internet que tem um vírus lá fora convidando a gente para voltar para dentro de casa. As pessoas acham que é para dentro de casa, mas a casa de verdade está aqui, né? Falando, cada um de nós é uma casa, né? Então o convite é para olhar para dentro e ver o que está de errado comigo, para ver como é que eu saio melhor dessa. E aí que as pessoas piram, né? Então, dentro de um retorno da Disney, existe toda essa temor de ir para a Disney pegar o vírus. Gente, basicamente, se você for conversar com médicos, todos temos a possibilidade de pegar o vírus. E todos temos a nossa imunidade, que não depende só de corpo são. Depende da mente sana também, né? É mente sana em qual posição? Então, começa pelo fato de você controlar seus pensamentos. Você, por exemplo, puxa vida, que legal, a Disney abriu. O seu foco é, puxa vida, que legal, mais uma coisa boa. Só que o foco de muita gente é, puxa vida, qual é a próxima coisa ruim que está acontecendo? Eu trabalhei 20 anos no Brasil em televisão e não me alegro de dizer que os meus últimos anos foram no Cidade Alerta. Porque eu via muitas vezes ao chegar no trabalho que o dia estava fraco porque não tinha acontecido nenhuma coisa ruim. Ou seja, não tinha notícia. Como é que o dia está ruim se não aconteceu nenhuma coisa ruim? O dia está maravilhoso. É uma contradição. Mas, de novo, então é aquela coisa, qual é o teu foco? Para onde é que você olha? Para onde você olha, para onde você vai? Para onde você olha, eu deixei isso aqui atrás de mim porque é exatamente isso. Nós somos, né? A brincadeira. Você estava falando de percepção. Percepção, ela não é negociável. Fatos são negociáveis, percepção não é. O jeito que eu entendo o que está chegando para mim, a instrução que está chegando para mim, não é negociável. Então, como nós somos invadidos, a neurociência fala para a gente, por 11 milhões de informações a cada segundo, e o nosso cérebro só consegue absorver 40, e não é só, porque é que se a cada segundo é 40 a cada segundo, é coisa pra caramba. Mas ficam os outros milhões sem serem absorvidos pelo cérebro racional. Ou seja, esse carinha aqui, que a gente fala que é uma máquina maravilhosa, não tem tanto poder assim. A gente funciona muito mais instintivamente, muito mais emocionalmente. Então, controlar a qualidade do pensamento, controlar o foco, significa que você vai gerar menos problemas, menos neurotransmissores, menos química dentro do teu corpo, você tem a chance de adoecer menos. Então, aonde é que você escolhe teu foco? Pô, que bom que a Disney abriu. Bacana, show, porque eu estou procurando o que bom. Mas se eu falar, pô, a Disney abriu, mas será que eu vou pegar Covid lá? Meu Deus, que medo, né? Vou abrir, né? E muito provavelmente você vai pegar, porque você está puxando para você. Eu tinha um amigo, não sei, eu vou colocar aqui, eu sou espírita, tá? Trabalho na casa espírita já há mais de 15 anos, e ele estava falando, por que a barata em geral vem em você? Porque ela sente teu medo.
Se você não sentisse medo, provavelmente ela passava batido. É uma brincadeira, mas não deixa de ter uma razão, entendeu? O animal vai sentir o cheiro do teu medo. Por quê? Porque é instintivo. E a gente, animal, nós animais, também sentimos. A gente costuma dizer que a gente tem 5 sentidos. Nós temos 23 catalogados, estamos chegando a 35. A ciência está catalogando. Ou seja, tudo que a gente acha, vai falar, pô, não fui com a cara daquela pessoa, você não foi com a cara mesmo. As microexpressões que o rosto da pessoa fez quando você olhou para a cara dela. Você não foi com a cara dela. Isso é verdade. Isso é uma verdade infinita. Mas a gente tem que entender, e a gente tem que entender que as emoções controlam a nossa vida, e se a gente conseguir controlar as emoções, eu vou deixar para o Daniel falar para a gente, que eu ainda não estou nesse nível. Mas pelo menos entender as emoções e saber processar, porque a emoção chega, aí esse carinha aqui, o BIOS, o bichinho ignorante que opera o sistema, que sou eu, processa, e ele gera um sentimento, que é a reação à emoção. Esse sentimento, essa reação, pode causar uma coisa boa ou pode causar a Terceira Guerra Mundial. Depende da gente, né? E aí me diz uma coisa, Peter, como é que está em Orlando? Eu não sei se você está a par, mas desse processo, a lei em Orlando é muito rígida, eles são muito, pelo complexo dos parques, né, não se pode ter nada fora do lugar, tem polícia a cada canto, é uma coisa extraordinária, eu sei porque eu estudei aí, e a gente sabe como é que funciona. Então, movimentos aí, eles são mais tranquilos, né? Kind of, né? Não é bem assim. Ser humano é ser humano, não importa onde ele esteja. E a gente fala aqui que o ser humano, o americano, ele é muito mais respeitoso. Ele é respeitoso porque dói no bolso. A maior parte dos americanos ganha por hora. Eles são hourly. Então, eles sabem quanto custa uma hora de trabalho deles. Quando eles recebem uma multa, eles sabem quantas horas de trabalho essa multa está causando no bolso dele. Então, eles deixam de fazer. Mas eles têm um sistema que aplica a multa. Que, infelizmente, na nossa terra, muitas vezes não funciona assim. Ou a multa é tão cara que, se o cara der 10% para a pessoa que está aplicando, essa pessoa deixa passar batido e não acontece. Então, assim, nesse sentido mas ser humano é ser humano. Abriu-se as portas para ir para a praia. Eu fui numa praia, eu olhei e parecia que tinha caído o balão. As pessoas tinham que manter uma distância de 6 pés, né? Entre elas. Não estavam mantendo. Era tudo jovem. O que eles fizeram? Aí é que eu acho que entra a parte da cultura. Eles fecharam a praia entre 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Por quê? Jovem acorda cedo? Jovem vai para a praia cedo? Não. Então, a hora que jovem vai para a praia, não tem praia. E aí, no final do dia, você quer ir ver o pôr do sol, a praia abre de novo. Você pode assistir o pôr do sol. Então, de 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, até as 11, a praia está aberta. 11 horas da manhã, vai todos os salva-vidas com seus quadriciclos falar, desculpa, mas não dá para ficar. 5 horas da tarde, abre de novo para você ficar até o pôr do sol. E a hora que o jovem também não está muito a fim de ficar. Então, eles detectam, eles são um pouco mais especialistas em detectar esse tipo de coisa. E isso facilita muito a vida. Isso realmente facilita a vida, mas não quer dizer que não acontece. Desde que o prefeito falou para todo mundo usar máscara na rua, 95% está usando. Mas eu ainda vejo um ou outro gato pingado sem máscara, sendo que está na loja, você não pode entrar sem máscara. Mas o que o comerciante vai fazer? Vai perder o cliente? É ser humano, é interpretação. Você disse percepção, né? É a percepção do cliente, a percepção do dono. Então, a gente continua lidando com o ser humano, independe de onde. Eu só queria colocar uma coisa para provocar todo mundo, que é o seguinte, o que eu acho que é universal e que a gente precisa mudar está na base do nosso ensino. O nosso ensino classifica o aluno por exame e não por análise. Então, se eu tirar uma nota 1 hoje, nesse bimestre, e tirar a segunda nota 10, com quanto eu vou no boletim, Sérgio? 5,5. Mas eu sou 10. Eu acabei de tirar 10, eu sou 10, eu não sou 5,5. Eu acho que esse é o grande problema. Nós não conseguimos, a gente avalia pela média. Por que pela média?
Eu aí. era 1. Eu não tenho a chance de mudar. Então eu tenho que ser a média entre 10 e 1. Por quê? Louco, né? Hoje eu Louco. sou 10, cara. Hoje eu sou 10. E é isso que é assim que eu gostaria de ser tratado por você. Porque eu não vou lembrar o nome, às vezes 15 anos aqui eu não lembro dos termos em português, mas eu ganhei o direito de ser 10. Eu estudei para ser 10. Por que você está me falando que eu sou 5,5, cara? Por que você está me falando que eu não sou 5,5? E aí isso vai gerando uma roda viciosa que você fala, então não vou ser 10, cara. Então não vou tirar 10. Não vale nada ser 10, porque você sempre vai me avaliar pelo meu... E aí vira uma cultura. E o problema é que a cultura come todos os mecanismos e todos os processos no café da manhã. Então, você pode bolar qualquer processo para a gente ser uma nação maravilhosa, um mundo maravilhoso. Enquanto a cultura não mudar, para dar base no processo, não vai mudar, as coisas não vão mudar. É duro. Olha uma coisa interessante, gente. Eu não sei se as pessoas sabem, mas até comentei com a minha esposa esses dias. Você sabe a hora que não acontece nenhum problema em nenhum presídio? Você sabe a hora? Nenhum problema. Fica um silêncio. Fica assim, é uma ternura. Parece que é um convento. Vou falar para vocês a hora que acontece isso. Na hora que passa Malhação. Vocês sabiam disso? Não. Por quê? Os meninos e os presos ficam prestando atenção naquele filme, naquele jeito de novela, de novelete, e é onde tem as menininhas, é onde tem os carrinhos, os playboyzinhos, e eles ficam modelando aquilo porque eles nunca puderam ter na casa deles. Então, você quer ver um presídio tranquilo? Chega na hora da Malhação. Então, olha a cultura. Eu nunca pude ter aquilo, eu nunca pude viver daquele jeito, eu nunca pude ter essas coisas. Então, quando eu vejo isso, e aí o menino ele é frustrado na rua porque a média dele é baixa, ou porque ele não tem acesso à informação, e aí quando ele se coloca, e se ele for de alguma cor mais parda ou negra, já tira ele meio fora daquele estereótipo. Então, eu vi isso anos em cadeia. Na hora que não acontece nada, é na hora que passa Malhação. E se a gente criasse um problema nessa hora? Vamos entregar um remédio, vamos mandar fazer uma limpeza. Não, nessa hora, pelo amor de Deus. Deixa os meninos lá quietos, porque agora eles estão felizes de poder estar interagindo com aquele mundo que naquele momento eles fazem parte. E aí depois ele vai para a rua e acontece o que a gente está vendo. Tony, você é negro. Você tem graças assim, você tem um talento, você é diferenciado. Mas eu acredito que a coisa não é o lado bom. Você já deve ter passado situações que, pelo amor de Deus. É engraçado, né? Você está falando da coisa do exército. A gente está conversando com o Mr. Peter e eu morei nos Estados Unidos, só que eu morei no outro lado. Eu morei em Richmond, depois em Washington, Baltimore, e assim, as experiências não foram boas, cara. Como pode um cara, ele vai preso, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo, Sérgio. Ele vai preso porque ele matou a vaca do general. Ele estava de guarda, aquelas 2 horas terríveis que a gente vira 2 horas por 4 de guarda, sem experiência nenhuma, ele vai e mata a vaca do general. E aí ele vai preso. Entendeu? E a gente sabe que tudo isso acontece por um despreparo. Porque eu já tive a oportunidade também de ver como funciona o exército, o sistema do exército de outros países. E você descobre que os caras se preparam muito. Né? Então você vê um pretinho lá, 2 horas da manhã, ele ouve um barulho no mato, com um fal na mão, ele vai e descarrega, ele está com medo. Né? E acabamos de falar da coisa do medo, do ataque. Então, é isso, cara. E aí o cara vai preso, ele é torturado, é uma série de coisas que eu não quero nem falar aqui, mas que eu presenciei como militar.
né? E morei nos Estados Unidos também, e em certas regiões dos Estados Unidos é horrível a questão do racismo, até por parte do preto. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui de excesso. A gente está falando aqui de tudo que é demais, o que é descontrolado, sabe? Que nos faz muito mal, né? Então, sim, a gente tem que amar realmente uns aos outros, independente de cor, independente. A minha mãe, é engraçado, eu tive uma criação, o meu pai é preto, 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 minha mãe é mais branquinha, eu saí no meio termo, tudo bem, eu sou negro, tá? Mas a minha mãe, em casa, ela nunca conversou de racismo. Olha que coisa, eu fui aprender tudo isso com o que eu estou vivendo na fase adulta. E eu acho que foi bom eu não entender certas coisas na minha infância, porque é tudo muito triste. Tá? Então, às vezes, a coisa da ignorância, ela é positiva. Porque eu fui uma criança muito feliz. Entendeu? Então, se alguém falasse de alguma coisa de racismo e eu não entendesse muito bem, eu estava ali, era o meu mundo, eu estava vivendo muito bem, eu estava feliz. Então, eu fui uma criança muito feliz. É chegado o momento em que a gente realmente, foi o que eu disse antes, a gente realmente precisa cuidar do outro até onde ele permita, mas que a gente está passando por uma dificuldade muito grande nesse momento de tristeza. Fala-se de Disney, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: será que o cara vai conseguir ir para a Disney? Essa felicidade que a gente sente, eu queria que o pretinho sem condição, ele também sentisse essa alegria, entendeu? De como é estar na Disney como meu filho foi, entendeu? Então, assim, essa é minha grande preocupação, entendeu? Porque, da mesma forma, estamos falando da Disney, eu recebi milhões e milhões de mensagens de gente dizendo que não poderia ir no meu show porque não tinha condição. E essas pessoas, pelo menos o que eu vi, essas pessoas foram aos shows. A gente criou essa possibilidade. Não é oportunidade, não, é possibilidade. Sabe? Você não tem grana, você vai no show, tá tudo certo. Isso não muda nada para a gente, né? Então, eu acho que é assim que a gente precisa pensar daqui para frente, né? E eu sei que nessa turma que a gente está aqui hoje conversando, a gente tem a mesma ideia, o mesmo carinho, a mesma visão, o mesmo foco, mas existe uma grande maioria que não tem, entendeu? Então, fui agredido depois que saí do The Voice? Fui, sabe? Fui agredido por ser negro? Fui. Mas eu não posso fazer com que isso surta efeito positivo para quem fez o mal. Claro. Claro. Então, eu olho para aquilo e falo, que legal, olha, poxa, maldade, beleza. Cara, você perdoa e deleta, cara. E não leva isso adiante. Porque a minha maior briga com o meu produtor hoje é de tocar nos bares, como a gente estava falando, de tocar nos pubzinhos pequenos, em que você vai por um prato de comida, porque eu já fiz isso, e não tenho a mínima... Tá tudo certo. E, cara, desses pubs vêm os maiores retornos de eventos e coisas grandiosas que você pode fazer. Vem desses lugares em que você, quando vai tocar, você não está preocupado com projeção, você não está preocupado, você está ali por alma, por amor, por coisas que realmente são importantes, e as pessoas enxergam isso. Então, os maiores retornos de trabalho que eu tive na vida não foram de eventos grandiosos que eu fiz. Sim, foi naquele bar com 30 pessoas que o cara falou: é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero levar para o meu evento, é esse amor, né? Então, cara, tá na hora da gente repensar tudo isso, né, cara? E ó, uma coisa que eu percebi muito, gente, eu atendi aqui os homens dentro de casa agredindo as mulheres. Então, eu tive aqui algumas experiências aqui desse negócio do cara ficar preso dentro de casa, não pode sair, trabalha de casa, porque antes da pandemia,
Você tá lá, e eu falo isso porque eu trabalho 17 anos com a minha esposa, dia e noite. É dia e noite, tá? Então, trabalhar junto com a esposa, quem não está acostumado, ele está acostumado o seguinte, ele vê de manhã, dá um beijinho, toma um café, área, e passa o estresse dele do dia a dia, chega à noite cansado, toma um banho, janta, dá um beijinho, dorme, acabou, no outro dia vai embora. Hoje não. Então os caras começam a ficar o dia inteiro chocando. E aí não tem válvula de escape. O cara não pode ir pro bar beber. O cara não pode andar de kart. O cara não pode ver os amigos lá não sei aonde para jogar uma bola. E aí sobrou quem? Sobrou a mulher que está ali. Mulher fala, né? Mulher fala. Mulher tem o dom da fala, né? E homem não fala. Então a gente sabe da diferença de cérebro, homem e mulher. Só que os homens têm um problema com opinião e julgamento. Isso no cérebro masculino é pior. Então as pessoas não conseguem ficar com a sua opinião apenas. Ela tem que discriminar e julgar. Só que isso é cultura. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Como é que está a prefeitura hoje, professora? Com as reclamações, com as ações, aumentou com a pandemia. Qual é o ponto mais crítico na prefeitura hoje de São Paulo? Bom, a prefeitura hoje trabalha como um todo 24 horas na questão do Covid, né? Nós, da Secretaria de Direitos Humanos, temos um planejamento, né? Quando eu cheguei a assumir o cargo de secretária, a primeira coisa que eu puxei foi um planejamento, mas hoje a gente mudou um pouco o foco, e o nosso foco tem sido atender as populações vulneráveis. Então, os indígenas, as pessoas de periferia, no caso também, nós somos da Coordenação de Promoção de Igualdade Racial, nós atendemos as pessoas negras e não negras. É claro que a maioria na periferia são os negros. Atendemos também uma população que chegou e que, assim, eu fiquei emocionada quando eles me disseram, nunca o poder público chegou até nós, que são ciganos, né? Atendemos ciganos no Itaim Paulista, vimos uma situação bastante, né, degradante do modo de vida deles, e aí a gente, nesse momento, trabalha não só com as cestas básicas, com os kits higiênicos, mas também procurando sensibilizar e respeitar a cultura de cada um. No caso dos indígenas, até aquele folder, aquele folheto que vai com os explicativos de como, né, quais são as medidas que a gente deve tomar agora durante a pandemia, foi feito em Guarani, respeitando a cultura deles e a linguagem deles. E, ao mesmo tempo, é muito... a gente tem centros de referência, né? E esses centros de referência trabalham no acolhimento de denúncias de discriminação e racismo. Eu trago aqui 2 exemplos que eu falei, mas eu não acredito que até, né, como foi falado aqui, no século XXI acontecem coisas horríveis. Como, por exemplo, né, os imigrantes negros se cadastraram para receber o auxílio emergencial. E aí, no banco, a atendente começou a duvidar da identidade de cada um. Eles estavam em muito, eram umas 15 pessoas, né? E aí fica aquela discussão, isso não é racismo, é uma atitude... Não, isso é racismo, sim. Isso é discriminação, isso é falta de humanidade do seu olhar para com o outro. Temos recebido também reclamações de homens negros que, ao sair de máscara, estando andando ou dirigindo, são abordados constantemente pela polícia. Né? Então, esse é o nosso trabalho. A gente tem uma intersecção com várias secretarias, como a saúde, por exemplo, né? Nós temos o quesito cor, para que em cada ficha seja colocada a cor da pessoa. Aí a pessoa fala, mas para quê? Para ele discriminar mais? Não, porque existem doenças que são mais prevalentes na população negra, como hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, e etc. E aí a gente precisa, né? O agente de saúde precisa saber disso, para poder atuar enquanto um agente de saúde para dar esse atendimento melhor. Agora, é muito triste, né, quando a gente fala, não aglomere, evite aglomerações, lave as mãos, né, toda hora, de preferência, todo minuto, e aí você vai, álcool gel, e aí você sabe que na periferia, cadê o saneamento, muitas das vezes, né? As pessoas moram num cômodo, 8, 10 pessoas,
ou em 3, 4 cômodos, 20 pessoas. Isso é o momento que a gente faz essa reflexão e olha, né, o que é o ser humano. Sem contar que isso se agrava, como você já disse, com a questão da violência contra a mulher. E se você faz o recorte, você vai ver que a incidência maior, principalmente o feminicídio, é com as mulheres negras, né? E você vai atua com esses problemas, sabe também que a discriminação racial em tempos de pandemia, que a gente já tem tanto desemprego, né? Você sabe exatamente quem serão os primeiros a perder os empregos nas empresas. Aí a gente trabalha com empreendedorismo, atuamos com essa questão, temos um grupo de trabalho buscando liberar crédito, né? Até a partir de R$3.000, que vai ajudar aquela mulher empreendedora a investir no seu negócio, a manter o seu negócio. Então, Sérgio, tem muita coisa a ser feita, estamos fazendo bastante, né? Não só a secretaria, mas a própria prefeitura municipal, o nosso prefeito, Bruno Covas, muito sensível a todas as questões, e a gente ainda tem que lidar, né, com a questão da intolerância religiosa. O Monge vai poder falar sobre isso muito mais do que eu, mas também ainda lembrando que as religiões mais discriminadas, mais atacadas, são as religiões de matriz africana, sem dúvida nenhuma. Então, Umbanda, Candomblé, são constantemente atacados esses templos, essas casas, né? E as pessoas fazem isso com tanta tranquilidade. Eu vi ali o Tony falando que não sabia disso, né, das questões, sabia o que era racismo. Eu também. Eu sou uma pessoa hoje já com mais de 60 anos e que aprendi na militância, na qual eu tenho mais de 40 anos de militância no movimento negro, né? As questões que vêm lá desde que viemos para o Brasil, em 1534, escravizados. Né? Por exemplo, a primeira Constituição nossa, de 1824, considera os negros como semoventes, ou seja, não são seres humanos. Aí vem uma lei, 1850, em que negros são proibidos de comprar, de adquirir terras, assim como também são proibidos de frequentar escola. Você vê uma estruturação para essa discriminação ainda tão forte, existente hoje, em todos os sentidos. Nós temos agora, para a próxima semana, um encontro com a Polícia Militar, para a gente rever os protocolos de abordagem, né? Porque toda essa questão da abordagem policial ser mais agressiva, vamos dizer assim, com os negros, principalmente de periferia, do que com as pessoas que moram em bairros nobres. E aí o que foi dito também, né? A gente vê negros agredindo negros, mas isso é o que é? É a falta de consciência. É ele não se colocar no lugar do outro. É a questão do poder, né? As pessoas gostam muito do poder. E, às vezes, uma farda é o poder que ele tem em que ele se acha muito autossuficiente para poder, inclusive, agredir. E a gente faz reunião com mães de periferia, brancas e negras, em sua maioria negras, é claro, e os relatos que elas nos trazem em relação ao tratamento e a maneira como seus filhos são mortos é uma coisa assim de você ficar sem dormir, né? Você ficar sem dormir de pensar quanta desumanidade. E o nosso trabalho é justamente esse, né? A gente está apresentando decretos, a gente está trabalhando para rever esses protocolos de abordagem, essa filtragem na abordagem policial, que é uma coisa muito séria. E como já foi dito, né? Em pleno século XXI, a gente tem tudo isso. Tem coisas positivas? Tem. Por exemplo, a gente vê o Tony Gordon com esse cabelo, né? Ao natural do negro. Tá lindo. É uma coisa assim, inadmissível. Eu fico imaginando, né? Quando eu entrei no mercado de trabalho, na década de 70, imagina se um homem negro ou uma mulher negra iria com cabeleira black. De forma nenhuma. Então, assim, essa naturalidade, essa forma como as pessoas negras começam a conhecer a própria história. Olha quanta coisa que a gente, às vezes, é deixado de falar na escola. Eu fiz letras, Machado de Assis é o fundador da Academia Brasileira de Letras. Tentaram embranquecê-lo num comercial de banco. O movimento negro reagiu. Né? A gente saber, por exemplo, dos irmãos Rebouças, de Teodoro Sampaio, da escritora Carolina de Jesus, que na França tem leitura obrigatória já há muito tempo no ensino médio, e em 2014 é que conseguimos que ela fosse leitura obrigatória aqui no estado de São Paulo. Então, assim, muita coisa já feita, os que nos antecederam, né, o pessoal
Movimento Negro Unificado, professor Hélio Santos, que foi o primeiro presidente do Conselho da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, com tanta história, com tanta batalha, e ainda até hoje, apoiando e incentivando, é o que a gente precisa. Nas escolas, falar com os professores. Professor, quando acontece, e acontece, hein? Já recebi um caso de uma criança de 7 anos que estava falando de suicídio por conta de ser agredida, né, verbalmente na escola onde ela frequentava. Então, é um momento muito rico esse também de estar aqui nesse espaço, né, falando dessa questão com essas personalidades, e a gente tem que falar mais, mas também agir. Né? Todos nós somos iguais. Isso está escrito na Constituição. Na prática, não é assim, infelizmente. Não. Então, é esse o nosso recado, e, né, para que a gente continue nessa batalha que não é fácil, mas que a gente faz dela uma missão. Né? Acho que cada um aqui entende exatamente isso. Visão sem ação é alucinação, né, professora? Visão sem ação é alucinação. Sim. Eu tive o privilégio de ser criado numa família com uma visão de religião, né? E um acolhimento, porque assim, minha mãe não pôde me amamentar. Quem me amamentava era a nossa vizinha, a Eva, que era uma negra, bonita, que tinha acabado de ter nenê quando eu nasci também. E ela tinha muito leite. Então, a minha mãe de leite foi a Eva. E ela era negra. Aí eu aprendi na escola de educação física, e treinando e jogando vôlei, que a fibra do negro, ele tem uma rentabilidade esportiva de até 40% a mais do que do branco, né? Então, o osso do negro, a capacidade, eu invejo vocês não têm noção a minha inveja, porque assim, o meu músculo, ele é metade do músculo do Tony Gordon, ele é metade do seu músculo, porque não consegue, não tem fibra, não tem resistência, é ruim o negócio. E aí, por exemplo, caramba, você não pega ninguém atlético, campeão olímpico, o loirinho, tem um loirinho, tem 300, cara crioulo, cara forte, e assim, é uma saúde invejável, é uma capacidade cognitiva invejável, e assim, o sangue é igual. Mas, Sérgio, deixa eu fazer uma intervenção rápida aí. Coisa louca. Que bom tudo isso. Mas, por exemplo, eu vou dizer que eu invejo você que, ao entrar num shopping, nunca é perseguida, acompanhado pelo segurança. Então. Eu vou invejar você que, se você tiver uma promoção dentro da empresa, a hora que te virem, não vão assustar, porque você... Não, você imagina. Eu imagino como deve ser, Elisa. Porque, exato, assim, é isso que eu falei. A gente está vivendo no século XXI e tendo que conversar coisas do século XV, do século XVI. Então, isso eu acho inadmissível. As pessoas, tanto PhD, tanta universidade, tanto instituto, tanto não sei o quê, e a cabecinha com uma discriminação de raça. Como é que pode ser tanta gente inteligente, tanta gente falando de coisas pra caramba, não, porque veja bem, porque cheio de etiqueta, cheio disso e daquilo, e com discriminação de raça? Quer dizer, sem comentários. Quer dizer, eu acho isso uma coisa assim, o cara vive no século XV. O meu filho... Vamos ouvir o meu filho, com 7 anos de idade, hoje ele tem 15, com 7 anos de idade, ele entrou em casa e disse o seguinte: pai, a luta ela é muito maior, porque é muito pouco tempo que a gente tem de estudo, sabe? É muito pouco tempo que a gente tem de oportunidade, né? Então, a gente gostaria de não ser líder por sermos fortes ou por a raça ser negra. Outro dia eu vi uma foto de um escravo com fome mamando de uma teta, de uma suposta escrava mãe, né? Tinha recém... Ele mamando. Então, aquilo para mim foi de um ensinamento, né? De como o compartilhar, entendeu? Então, assim, todas essas coisas
essa coisa do meu filho me marcou muito. É muito pouco tempo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente precisa realmente de que as coisas sejam de igual para igual daqui para frente, né? E a luta, ela é muito grande, é muito pouco tempo de estudo, a gente tem muita pedra para carregar mesmo, para lutar mesmo. Luta, não confundir luta com briga. Luta é eterno, como diz o nosso poeta Sérgio Vaz. A briga tem hora para acabar, a luta ela é eterna. Então, assim, a nossa luta daqui para frente é grandiosa, porque a coisa é muito desigual. É muito pouco tempo para um número de ser humano muito grandioso, né? Então é isso, cara. É importante. Professora, estou contigo. É isso. É importante entender tudo isso. Agora eu queria ouvir do monge Daniel a sua visão de uma maneira mais monástica, de uma maneira mais centrada, né? O que a gente pode aprender com tudo isso? E qual que é a nossa ação efetiva no sentido de, pela sua percepção, no sentido de como que a gente pode ecoar mais para as pessoas, como é que a gente pode interagir melhor com essas coisas todas, mas a gente poder tocar mais as pessoas. Você está falando, bom, sobre a questão do racismo, como está sendo discutido, né? Tem que ser falado muito, né? Isso é uma coisa que a gente tem que falar muito, 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 o tempo inteiro. Isso tem que vir à tona, porque nós somos um país que até pouco tempo atrás se achava um país não racista. Era isso, brasileiros se achavam, não, nós não somos racistas. Tem uma diferença social, nós não somos racistas. Olha isso. Não, é muito doido isso, né? Eu ouvi muito patife. E a coisa está vindo à tona, que bom! Mas nós brasileiros não fizemos a lição de casa. Eu falo de um jeito, é o meu jeito de falar. Não fizemos a lição de casa. Americano teve guerra da secessão, não quero dar os Estados Unidos como exemplo, mas se vocês viram um filme, não sei se vocês viram um vídeo da dessegregação no sul dos Estados Unidos, chama Nashville. Assistam, mostrem. Professora, mostre isso assista esse vídeo, está no YouTube, Nashville. E são cenas reais de um pastor que tinha tido contato, tinha estado na Índia em 1960, ele tinha estado na Índia com todo o programa de Ahimsa, de não violência do Gandhi, e ele pega os alunos negros, que era uma igreja, acho que batista, negra, muito doido, porque mesmo de um país com tanta segregação, esses adolescentes, eles eram alunos universitários. Uma coisa que, né? E ele faz um movimento de paz, de segregação, de dessegregação com paz. Então, assistam esse vídeo. Eu já passei ele nas nossas aulas de cultura de paz, que a gente tem uma fundação de educação de paz, e ele é muito, muito, muito elucidativo. Ele é muito... Então, olha, isso tem que vir à tona. Não adianta jogar... a sujeira não fica mais debaixo do tapete. Não dá mais. Sem condições. Então, isso é só um pedaço da nossa sociedade, né? Eu acho que, já que você tocou na questão de consciência, principalmente, né? A consciência vem com a educação. A educação nesse Brasil, eu diria, não é só no Brasil, não. Em tantos outros países, terceiro mundo, etc., é uma educação muito ruim. A educação que é dada no Brasil é uma educação só para a elite. Eu tenho ido em escola pública, é um manicômio, porque o sistema é um sistema do século XIX, com professores de cabeça de século XX dentro do século XXI. Então, ainda bem que tem muitas e muitas escolas já e projetos de escola não formal, além dos muros, como José Pacheco, etc., que estão fazendo um trabalho para a gente mudar essa nossa escola, porque é daí que vem.
É daí que vem, porque é feito para o sistema funcionar como funcionava, como você mesmo disse, séculos atrás, onde você tem uma elite e essa elite é que está regendo. Continuamos no mesmo paradigma. O Brasil não mudou. Não mudou, é o mesmo paradigma da elite. E aí, para cá, outro dia, eu voltando, né? Outro dia, no Globo News, junto com todas aquelas manifestações nos Estados Unidos, eles tinham 5, não sei se vocês viram, né? 5 comentaristas negros, né? Ou descendentes de negros, e eles fizeram um debate na própria Globo. Passou da hora, eles continuaram, foi emocionante. Isso tem que ser feito muito, muito, muito. Temos que trazer consciência. A consciência não é só a consciência do racismo, né? Eu mesmo venho de família judia, sou monge budista, mas venho de família judia. Uma parte da minha família sucumbiu nos campos de concentração, né? Todo um lado do lado da minha mãe, né? Então, eu cresci, né, sabendo o que é ser, eu não diretamente na pele, mas de tanto escutar, isso está impregnado no meu DNA, o que é ser segregado, né? Como um judeu dentro do nazismo, toda aquela história, né? Agora, consciência se vem com estudo, consciência vem com esclarecimento, com luz, e não com obscurantismo. E a gente vive um país muito, né? Então, voltando à história da pandemia, você quis trazer, etc. O que nos é vendido, entre aspas, né? Compre, tenha bens materiais, divirta-se, usufrua dos bens sensoriais, né? Dos prazeres sensoriais, isso que você vai ser feliz. Não. Isso não é só de hoje, tá? No tempo de Buda já era assim também, só que a mídia e tudo era um pouquinho menor. Mas nós, seres humanos... Não tinha Zap, não tinha Zap. Não tinha Zap. Mas nós, seres humanos, a gente procura felicidade nos bens materiais, nos prazeres sensoriais e na nossa imagem. Se você observar na tua vida... são essas, a gente fica nesses três itens, tá? E a gente sempre está projetando uma vida ideal. Não existe vida ideal. O ideal está só na minha cabeça, porque na minha cabeça eu posso idealizar o que eu quero, ele nunca vai corresponder à realidade. Então, na hora que te puxam o tapete e dizem, você fica em casa, né? Aquele que é o lugarzinho dele achar que está feliz, porque ele foi no restaurante, comeu aquela comida, ou foi no cinema, ou de repente foi tomar uma cerveja com um amigo, não pode mais, então eu não posso ser mais feliz. Acabou minha felicidade. E pior, aquela pessoa que é assim chamada a companheira e o companheiro, faz tempo que os caras não estão mais juntos. Dormem na mesma cama, mas não existe mais, não estão mais juntos. E aí tem que se deparar com quem? Com ele mesmo, porque ele projeta no outro todas como é que se fala? A infelicidade, a insatisfação dele. Quando a gente fala em 4 nobres verdades, a gente está falando em insatisfação. Então, a própria insatisfação é porque ele nunca olhou para dentro. Isso é outra coisa que precisa mudar na nossa educação. Eu digo no mundo. Nós temos que olhar para dentro. Nós temos que ser nosso bom amigo. A gente tem que ser amigo da gente mesmo. Saber o que faz bem para a gente, saber o que não faz bem, né? Baixar a nossa bola, ser mais humilde, agradecer, ter gratidão, né? Encontrar satisfação nas pequenas coisas. Não ficar se perdendo hoje dentro da pandemia, você está em casa e ligado no celular 24 horas, achando que, de novo, você está se tomando refúgio aonde? Nas mídias, né? E continua mais infeliz. Monte, se eu puder fazer uma participação... Gente... Perdão, continua.
Claro, por favor, Peter. Não, pode falar. Eu acho que assim, todos nós aqui que estamos conversando temos algum motivador, ou seja, nós conseguimos transformar uma situação de estresse que poderia virar um distresse, que é negativo, em eustresse, que é o estresse positivo. O Sérgio falou que ele trabalhou em penitenciárias, que é uma coisa estressante. Tony e a professora Elisa têm a raça. Você, judeu, que deve ter sido uma coisa muito difícil se converter ao budismo, porque é uma sociedade muito fechada. E eu tenho as minhas mãos desse jeito desde que eu nasci. Ou seja, esse é o meu karma. E todos nós transformamos isso em coisas boas, em coisas para levar para frente. Isso é saber lidar com esses carinhas daqui de trás, né? Com as emoções. Porque a maior parte das pessoas, como você mesmo falou, Monge, elas são seres humanos. A gente precisa virar ser humano. A gente não vai levar nada dessa vida. A gente não vai ser enterrado com carro, a gente não vai ser enterrado com grana, não vai levar nada. Então, a gente não aprendeu a ser ser humano. Então, e aí as pessoas falam, tá, que bacana, você é um ótimo teórico, como é que eu faço isso? Eu acho que, só imagina, você que está ouvindo a gente aí do outro lado, só imagina uma coisa. Se o mundo inteiro fosse cego, quantas pessoas você impressionaria? Se a resposta for muito poucas, então você está fazendo muito pouco para ser um humano. É por aí. É uma bela reflexão. Só complementando o que nós estamos conversando, o que nós precisamos, na verdade, né? Mas nós vivemos numa cultura de violência. Racismo é uma das facetas da cultura de violência. Essa cultura de violência não é de hoje, desde que, né, nos últimos, 3.000, 5.000 anos, o ser humano, né, a cultura sempre foi de violência. E o que a gente precisa transformar é a cultura de violência numa cultura de paz. Acontece que onde começa a paz? Se nós vemos uma sociedade de violência, quem é que forma essa sociedade? São os seres humanos. Então, se eu tenho uma família, indivíduo, preciso estar em paz para poder ter uma família de paz, uma comunidade de paz, um bairro, uma cidade, um mundo de paz. E como é que eu faço isso? Claro, isso é um longo discurso, né? Mas, sabe aquela história, respira para relaxar a mente, conta até 10, toma um copo d'água com açúcar, sabe? Olha mais para o outro e menos para você. Eu acho que esse é, sabe, dá uma olhada, reconhece tudo que tem de bom no outro, tudo que tem de, né? Fica feliz pela tua companheira, pela tua esposa, pelo teu filho, né? Para de ficar achando que você é o rei da bola. Para de não, sabe, menos é mais, né? Então, claro, tem muita coisa para ser falada, mas enfim. Uma coisa para nós fecharmos aqui o nosso bate-papo, que vai dar 1 hora já. O papo, quando é bom, é assim: você dá uma rodada, acabou o tempo, né? Acabou, não tem o que fazer. Mas uma coisa que eu quero, para a gente poder finalizar o nosso raciocínio, finalizar nossa conversa, eu já vou iniciar, então, isso, daí depois vocês fecham. O que eu quero passar para as pessoas desse nosso encontro é que mais e mais ações como essa, como o monge Daniel acabou de falar, tem que falar muito, tem que estar comentando muito, né? Você tem que estar fortalecendo a consciência através do quê? Através da linguística, através de você poder trocar ideias. Eu sei que, por exemplo, eu fui criado numa religião que você não estuda nada no papel. Ele é dito do mais antigo para o mais novo. Você não tem um papel para estudar. As pessoas sentam em volta e tem um ensinamento. Ele tem um ensinamento e você fica ali. E aí você é educado com este ensinamento. Então, se você não tem atenção, alegria, prazer, humildade em receber a informação, você não cresce, você não evolui. E hoje, com esse negócio de celular, de mídia pra caramba, de não sei o quê, todo mundo conhece tudo, mas não sabe nada. Mas todo mundo conhece tudo, olha, é bam em tudo. Na hora que vai praticar, o cara é racista, o cara é presunçoso, o cara é materialista, a pessoa quer
quer botar banca em cima da outra. Quer dizer, não é assim que funciona. Como o Peter falou e o monge falou, o que você vai levar daqui? Malemar, você vai levar a roupa do corpo, porque você vai deitar com ela no caixão, mas depois também ela vai sumir. E as pessoas ficam nesse processo que eu sou fulano de tal, eu tenho isso, eu pô aquilo. E aí vai chegar uma época que isso vai ser assim, vai ser fora de questão. Quem chegar com esse tipo de egrégora, na hora que chegar, tem gente que vai sentir a energia e a pessoa vai ficar sozinha. Então, a minha alegria de estar aqui com vocês hoje é da gente poder estar falando sobre isso, e esse vídeo vai ficar, e nós vamos lançar em todas as redes, que é assim, nós temos que partir para uma ação efetiva. A professora está fazendo uma ação que na prefeitura é um processo na prefeitura, ela consegue fazer tudo? Claro que não. Mas se mais gente falar, mais gente comunicar, lá o Peter nos Estados Unidos, o Tony lá fazendo show em qualquer lugar, o monge no seu templo, nas suas escolas de iniciação, nas suas pregações, né? Eu com a minha escola de coaching, quer dizer, a gente tem que fazer, de alguma maneira, essa consciência vibrar mais. E aí a educação, monge, a educação é assim, eu vejo a escola hoje, eu comecei minha vida de palestrante dando palestra para professores de primeiro e segundo grau na Zona Leste de São Paulo, em reunião de HTPC. Então, eu sei o que é a vida da escola, porque eu fazia 4 palestras por dia para elas. Lá em Hermelino Matarazzo, Jardim Nova Poá, José Bonifácio, assim, é uma parte muito de periferia. E eu comecei minhas palestras fazendo treinamento de autoestima e motivação para professores, onde na escola, quando a gente estava dando a palestra, o traficante estava na porta. E os meninos têm medo, e as meninas tinham medo. E quando vi eu chegar, que eu chego de terno e gravata, 30 anos atrás, 25 anos atrás, terno e gravata, pensava que eu era policial delegado, que eu estava indo lá prender. Então, olha só, eu vivi muito na periferia e entendendo essa parte da educação que me toca. A gente tem um projeto de neuroeducação que, quando eu fui colocar nas faculdades, os caras nem quiseram me ouvir, porque não é interessante. A gente tem um trabalho de resgate de fisiologia, que a gente foi falar no Conselho de Medicina, os caras não gostam nem de ouvir, porque cura. Mas então, assim, já que a gente não pode falar com quem está lá em cima, vamos falar aqui entre nós e vibrar isso de alguma maneira. Porque se a gente não fizer nada, é como se vê alguém se afogando e falar assim, que pena, né? Ele não sabe nadar. Então, é isso que me incomoda. Eu não aguento ficar quieto. Então, chegou num limite que, assim, eu estou tão alegre de estar com vocês aqui e, humildemente, eu agradeço pelo tempo de vocês, pela dedicação de vocês ter parado a agenda de vocês num sábado e aceitar essa minha loucura aqui de estar falando isso, de ter chamado vocês, para a gente poder vibrar isso. E quanto mais gente vibrar isso, a gente entender que, assim, é educação, o processo nosso é de entendimento, você pode dar sua opinião, mas você não pode julgar o outro, discriminar o outro. Então, não importa o que aconteça. Então, a base de tudo é aceitar humildemente o que a gente tem que aprender. Porque as pessoas conhecem tudo hoje com a internet, conhecem tudo, mas não sabem nada. E eu vejo nas minhas aulas, por exemplo, a quantidade de mulher que entra numa aula e a quantidade de homem que entra numa aula. Homem é 1% de público. Começa assim já. 1%. Eu não sei onde eles ficam. Eu não sei onde eles ficam. E aí, só que a cada minuto uma mulher apanha. É isso que me deixa invocado. Nesse país, cada minuto uma mulher apanha. Cada 4 minutos uma delegacia registra um caso de corrupção. Então, olha que coisa maluca. E a corrupção começa onde, gente? A corrupção começa, sabe aonde? Quando o menino lá cola para passar de ano e o pai fala assim, passou de ano? Parabéns. Aí o menino fala assim, mas eu colei. O pai não pega o menino e não leva de volta para a escola e fala assim, ó, ele colou, não pode passar. Sabe o que o pai fala? Não, dessa vez passa, mas ainda bem que eu não vou pagar mais um ano, ainda bem que você não repetiu. Então a corrupção já começou lá, quando o menino cola. Então são coisas assim, e isso é educação, isso é formação. Então, isso que falou assim, nosso país não é racista, dá onde tiraram essa ideia?
eu sempre tive alguém negro do meu lado e vi os caras sofrendo. E se você vai fazer alguma coisa, as pessoas ficam olhando como se você fosse o errado da história. Então eu não aguento mais isso. Eu olho essas coisas e falo assim, cara, será que eu sou sozinho? Será que eu penso isso sozinho? Ou não é possível que eu estou vendo, ninguém vai falar nada? Então, eu não sou muito de ficar quieto. Eu já vou lá e já falo, qual é o seu problema? Vamos resolver isso daí, que você está falando o que com a pessoa? Se for mulher, se for menino, se for tudo. Então, quando eu vivi muita coisa de rua e muita essa periferia, essa intenção minha é de falar mesmo, é de comunicar, e que bom que vocês assim me aceitaram, eu estou muito feliz de vocês estarem comigo. E agora, para fechar, vamos começar com a Ladies First, né? Professora Elisa, suas finalizações aí, suas considerações finais do nosso bate-papo hoje. Bom, primeiro dizer da minha felicidade, é sempre uma oportunidade para a gente aprender, ouvindo você, Sérgio, ouvindo o Monge, ouvindo o Peter, ouvindo o Tony Gordon. Poder também ter esse espaço para a gente falar da questão da discriminação, do racismo e também do nosso trabalho, é sempre uma oportunidade que a gente agradece muito, porque muitas dessas coisas não são difundidas. Eu me coloco à sua disposição sempre que você achar necessário e me convidar para que a gente participe desses bate-papos. Um grande abraço a todos os participantes, Uma honra conhecê-los e a gente espera, em outras oportunidades, encontrá-los novamente. Muito obrigado. Eu que agradeço, professora. Peter, suas finalizações, Peter. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos, principalmente você, Sérgio, pelo convite, mas, professora, obrigado pelas suas palavras. Somos uma gotinha no oceano, mas se essa gota puder fazer alguma coisa pela secretaria aí, estamos super abertos. Daniel, um mega prazer te conhecer também. Depois queria pegar seu contato para a gente conversar um pouquinho mais. Tony, se você tiver a oportunidade de vir para cá para tocar, gostaria, também toco bateria de algum tempo, gostaria de fazer uma jam com você, a hora que você vier para cá. Isso aí. Sérgio, em breve a gente está junto, né? Muito bom. Então, assim, gente, eu acho que a gente sempre tem que terminar com uma nota para cima. E eu adoro um grande filósofo, talvez tenha sido ele que me fez entrar e trabalhar durante 10 anos numa empresa que a gente sabe que não é boa pagadora, é uma empresa maravilhosa, feliz, não sei o quê, mas não é. Ela é feliz para quem vem curtir, não para quem trabalha, que se chama Walt Disney World. Mas o fundador dela, o Walt Disney, para mim, é um dos grandes pensadores do século passado. E ele deu, talvez, a fórmula para essa situação que a gente está. Eu vou falar primeiro em inglês, depois eu traduzo para quem está ouvindo, não para vocês, que eu sei que vocês não têm esse problema. Mas ele falava o seguinte: all we need is faith, trust and pixie dust. Tudo que a gente precisa é de fé, confiança e pixie dust. O pó de pirlim-pim-pim. E o grande truque, é lógico, fé, confiança, a gente tem que ter na gente, a gente tem que ter no mundo, a gente tem que ter nas coisas. Mas o pó de pirlim-pim-pim é que é a grande sacada. Porque o pó de pirlim-pim-pim não era pegar só a fadinha sininho e jogar o pó na cabeça que você saía voando. Precisava de uma coisa fundamental, que se chamava pensamentos alegres. Traduz isso para pensamento positivo, traduz isso para foco no positivo. E aí você vai ver a sua vida caminhar, você vai ver você sair dessa paranoia que você está dentro de casa, você vai ver as coisas andarem melhores. Por quê? Porque você decidiu, você tomou uma atitude. A gente brincou no começo, visão sem ação é alucinação. Se você tomar atitude nesse momento de focar no positivo, se você foi impactado por essa live e a partir de agora tomar uma atitude de fazer lives para replicar isso, você vai se sentir muito melhor e você vai sair da paranoia. Então, obrigado para todo mundo. Adorei estar com todos e espero que a gente mantenha contato mesmo. Que bom, que bom. Tony, por favor, Tony, fale alguma coisa, Tony, termine. O espelhar isso tudo que a gente está falando, isso é tão importante, né? O ser humano ele ainda não se deu conta de que vai chegar uma hora em que o dinheiro não vai ter o que comprar, né? E aí o cara vai ser obrigado a pensar, poxa vida, quantas pessoas eu matei no momento de pandemia porque eu desviei não sei quantos milhões, que ele não sabia nem se ele ia estar vivo. Então, cara, eu estou apostando muito, eu estou acreditando muito, eu tenho muita fé
na educação, sabe? Como eu vejo a professora, olha que orgulho, todos os outros, claro, Mr. Peter, que honra. Um dia eu chego, a gente vai fazer uma jam, nem que seja de bateria e voz, tá? Monge, Vamos que vamos, vamos que vamos. Que palavras amorosas, Monge, é isso, é exatamente isso, Sérgio, é a oportunidade de estarmos aqui juntos, né? Em prol do bem aí, tá tudo certo. Agora, a questão da educação é a palavra-chave, com muita educação. Porque, cara, eu acredito ainda que nem a pandemia, sabe, foi o suficiente para que muita gente entendesse o que é certo e o que é errado. Né? Então, a nossa luta, como eu disse no início, a nossa luta é grande. Eu estou aqui por meio de gratidão e peço a todos que tiveram a oportunidade de ouvir essa nossa palestrinha, esse nosso encontro, que passem isso adiante. É como o Mr. Peter falou, passar adiante isso, cara, é a única forma, sabe? É o que eu disse na nossa conversinha. A partir de hoje, é o interior, né? É para o bem, é para o bem. Para todo mundo, foi o que eu disse, que eu ouvi de um filósofo na TV Cultura, o nosso filósofo pop. Para todo mundo é ético, né? Mas quando a gente faz para a gente o bem, em prol do, né? É caráter. Então é isso. Tá? É isso aí. Que bom. Gratidão, Tony. Monge, por favor, considerações finais. Bom, teria ainda muita coisa para falar. Eu acho que vamos tentar, né, no meio de tanta adversidade que a pandemia nos traz, não é fácil para ninguém, né? Não estamos aqui dourando a pílula e dizendo, não, imagina, não é nada, ninguém está falando isso, muito pelo contrário. Mas a gente também sabe que vai passar, porque no mundo nada fica estável, então isso também vai passar. Então pensa que eu fico imaginando o que são alguns meses de pandemia. Só pensar nisso, ou se pensando na população negra brasileira, 400 anos de escravidão, 300, vai, não é? Então nós não estamos, não é, nossa, a gente ainda tudo bem, estamos passando por um momento difícil, mas escuta, ei, a gente tem força para isso. Não adianta descontar nos outros, nos filhos, né? Não adianta. É o que é. Aceita o que está acontecendo, né? Seja tranquilo, humilde, paciência. Faça pequenas coisas serem boas coisas. Vai para o fogão e inventa uma comida gostosa, todo mundo feliz em volta da mesa comendo nem que seja um arroz e feijão temperadinho, não sei. Pequenas coisas, não é? Então, vai passar, logo vai passar, né? Então não vamos deixar a onda negativa, como disse o Peter aí, não vamos deixar passar aí em cima de nós um caminhão negativo e tudo está negativo, tudo está ruim, que porcaria. Não, dá para cada um da sua maneira, né? Então eu vou terminar falando que para a gente ter uma cultura de paz, tem uma dica. Isso é treinamento para o resto da vida, que é olhar com paz, escutar com paz, tocar com paz, falar com paz, pensamentos de paz, emoções de paz. E uma coisa boa a mais todo dia e uma coisa ruim a menos todo dia. Cada um tem que fazer a sua parte. Não vem de graça. Não adianta querer que caia do céu, porque não vai cair do céu. Cada um tem que fazer o seu esforço. Né? Então, fica aí o recado, nosso ouvido, né? O nosso escuta, o nosso cérebro com paz. E uma frase que eu gosto muito, viu, Peter? Cérebros felizes trabalham melhor. Nós não vamos ficar mais felizes se a gente ficar com raiva, brigando, discutindo, infeliz. Não.
cultiva um pouco a felicidade, tudo vai, né? Mesmo nas pequenas coisas. Sei lá, fica aí usar os nossos sentidos, a nossa fala, pensamentos, sentimentos com paz. Paz com tudo, tudo com paz. E bom. Gratidão a vocês todos, a gente ter participado junto aqui. Uma alegria conhecer vocês. Alegria toda minha, e estendo isso aos outros participantes. E deixar, então, aqui uma gratidão imensa, amor e gratidão a vocês todos, de ter dedicado um pouquinho de tempo, não só para mim, mas para o universo, para que a gente possa ser uma semente aí, que as florestas elas só existem porque alguém jogou uma semente, porque foi um passarinho lá e pegou uma semente de um lugar e jogou no outro lugar. Só existe uma grande floresta porque alguém foi lá e semeou a terra e aconteceu alguma coisa. E que a gente possa ter sido, então, nessa live, de uma maneira bem humilde, a gente possa ter tocado alguém para poder passar por essa fase e melhorar a percepção, a consciência com relação a tudo. Tá bom? Eu vou fechar aqui a nossa participação, vou pedir para vocês ficarem na sala aí ainda, eu só vou fechar lá no Face, para a gente poder finalizar aqui entre nós aqui. Tá bom? Espera aí, deixa eu só finalizar aqui. Quem tiver assistindo a gente, no Insta, a gente vai continuar aqui. Siga os convidados no Insta, né? A gente está com o Peter aqui, tá tudo lá no nosso Insta, lá os contatos deles e tudo mais, tá bom? Deixa eu só